Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Conciliar a produção de alimentos e a conservação ambiental, buscando acelerar a implementação dos compromissos assumidos pela cadeia bovina na Amazônia, sem deixar de reconhecer a complexidade do setor. Objetivo do Boi na Linha, programa criado há 5 anos pelo Imaflora em parceria com o Ministério Público Federal, visando estimular a produção de políticas e procedimentos para uma pecuária cada vez mais responsável, livre de eventuais irregularidades socioambientais. Entre as ferramentas, o monitoramento, a auditoria, a produção e o compartilhamento de conhecimento técnico, como você vai conferir no bate-papo. Ele diz que propostas muito simplistas tiram a beleza do que é complexo, reforçando o quanto é importante compreender as diferentes realidades da cadeia produtiva da carne. Formado na Exalc, o agrônomo Lisandro Inacaki de Souza direcionou os estudos para a agroecologia. Hoje é gerente de projetos do Imaflora e atua diretamente no programa que busca colocar pecuaristas, frigoríficos, supermercados, investidores, atores públicos e organizações da sociedade civil numa mesma página, quando o assunto é a produção sustentável no bioma Amazônia. Lisandro Inacaki de Souza, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Agradeço pela disponibilidade, pelo tempo concedido na agenda. Você está nos dias corridos aqui em Mato Grosso. A gravação desse episódio está sendo feita durante o evento Diálogos Boi na Linha, que é um dos temas que a gente vai debater nesse bate-papo aqui, mas eu já começo te agradecendo. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que você está? Tudo bem, Luiz. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco de história, conhecimento e divulgando aí o nosso trabalho junto ao Imaflora, o programa Boi na Linha. É um prazer estar aqui com você. Maravilha. Você falou aí, divulgando um pouco de conhecimento, de informação, e só assim a gente multiplica conhecimento, Dividindo histórias, dividindo um pouco do que a gente conheceu, dividindo o caminho que a gente quer percorrer, só assim a gente consegue multiplicar isso, Exatamente, A gente compartilhar conhecimento para também compartilhar as responsabilidades depois, Eu acho que é criar ambientes positivos, identificar as agendas comuns, poder trabalhar em prol do desenvolvimento da pecuária no Brasil, no Mato Grosso, e no mundo. Maravilha, você já citou aí, dividir responsabilidades, a gente certamente vai falar bastante sobre isso, porque a gente envolve aqui 2 temas que são unidos, que a gente está falando em produção, lado da pecuária, que é o foco aqui, e também responsabilidade ambiental, E isso não deve ficar só nas costas de quem produz, evidentemente, todo mundo, eu, você, quem está nos ouvindo, tem a sua parcela de responsabilidade nessa história, Exatamente. A questão ambiental, é um direito difuso, Então, assim, ele, além de ser um direito difuso, é um dever de todos, Então, fazendo parte dessa cadeia, e não entender os elos separados, tanto o consumidor quanto a indústria são responsáveis também pelo bom desempenho ou pelo desenvolvimento do setor produtivo, Então, não é só o ônus para o produtor, mas também a gente tem que dividir esse ônus, compartilhar essas responsabilidades, a corresponsabilidade sobre o todo, Maravilha. Mais adiante a gente vai detalhar um pouco mais o que é essa divisão de responsabilidades, e o que cabe a cada um, Lisandro. Mas antes eu queria, como tradição aqui do podcast, as pessoas precisam lhe conhecer, Então me fala quem é o Lisandro, como começa a tua história, de onde você vem naturalmente, como começa a sua primeira relação ali com o agro? Legal, Luiz. Eu sou um jovem da meia idade, de origem oriental, meu nome é Inakaki, e eu descobri recentemente que Inakaki é secador de arroz. Olha só! Em japonês. Eu pensava que não existia esse nome. Bom, conheci recentemente, me apresentaram esse nome. Reapresentaram, Porque conheci de novo. Eu sou original de São Paulo, sou paulistano, mas eu gosto de frisar que eu sou de uma região da colônia japonesa em Itaquera, que era uma região de produção de alimentos com a cidade de São Paulo, basicamente com os japoneses. Tem lá a Estrada do Pêssego, onde minha mãe nasceu, hoje é a Avenida Jaco Pêssego, misturou tudo. Mas essa é a minha origem, é uma origem na periferia de São Paulo. A minha relação com o agro é distante, mas tem um pouco dessa história, e eu fiquei muito feliz quando, em 96, na Biblioteca de Agronomia da Exalc, em Piracicaba, eu encontrei um livro da década de 50 que falava de uma variedade de pêssego, chamado Pérola de Itaquera. Eu falei, olha só, eu tenho um vínculo com a agro, Bom, eu fui fazer agronomia, estudei agronomia no final do século passado, me formei agrônomo, iniciei meus trabalhos com a área mais da agroecologia,
com populações tradicionais, trabalhei com assentamento rural. E há 15 anos eu estou em uma flora, trabalhando com as principais commodities agropecuárias, focado em certificação. Inicialmente, trabalhei muito com café, com laranja, certificação para mercado exportador. Eu era responsável pela cadeia de custódia e rastreabilidade do padrão de certificação Rainforest Alliance. E há 10 anos eu comecei, após fazer a certificação de uma empresa frigorífica e de uma fazenda aqui no Mato Grosso, eu comecei a apoiar projetos em uso do solo e clima, nas emissões, apoiar a mensuração de emissões de gases de efeito estufa, e fomos nos aproximando da implementação de compromissos que visavam a eliminação do desmatamento na cadeia de produção pecuária, na perspectiva dos frigoríficos, né? Então, há 5 anos atrás, a gente acabou lançando o programa Boi na Linha, mas já em resposta a algo que nos foi demandado, que é apoiar essa melhor organização da implementação dos termos de ajustamento de conduta, o TAC, chamado TAC Carlin Legal, que completou 15 anos esse ano. Então, essa é um pouco a minha trajetória e por isso que a gente chega aqui hoje no Diálogos Boi na Linha, a segunda edição, né? Maravilha. Eu vou fazer alguns apontamentos na tua fala aqui, começando entendendo por que você escolheu a agronomia, de onde vem a agronomia. Você falou Exalc, você se formou na Exalc? Eu sou exalquiano. Então vamos lá, então já vou te interromper. Qual é o seu apelido da Exalc? Que nenhum engenheiro agrônomo que passa pelo podcast deixa de contar o apelido, que todo mundo tem, né? Pois é, o meu apelido é quase um nome, porque meu apelido é Raoni. Eu sou oriental mestiço, né? E na ocasião me falaram que eu parecia com um indígena. E eu recebi esse nome e curioso que eu fiquei por anos a fio usando esse nome, mesmo depois de formado, porque as pessoas identificavam como um nome, né? Então eu sou o Raoni, da turma do ano Luluzinha, F2000. E conhece, você falou do Raoni, tem um indígena Raoni, né? Famoso, né? Muito conhecido, inclusive, pela questão ambiental. Conhece o Pensamento ou não? Não conheço. Nunca tive oportunidade. Eu trabalhei com muito pouco tempo, mas trabalhei com comunidades indígenas, no Mato Grosso do Sul. Mas não tive a oportunidade de conhecer. Maravilha. Para quem não tá vendo aqui, vai ver certamente a foto do Lisandro no podcast, vê que ele tem traços, né, obviamente orientais, mas aí disseram então que ele tem essa certa semelhança aí, fica pela conclusão de quem estiver acompanhando aí na foto. Agora você me dizia, eu interrompi, com relação à escolha da agronomia. Por que a escolha da agronomia? Bom, quando eu entrei na Exalc, tinha aquela novela O Rei do Gado, né? Foi bem no começo ali, mas eu acho que eles veio um pouco antes. Eu tinha esse interesse pelo campo, né? Eu vim de uma cidade grande, São Paulo, morando na periferia, que tudo fica longe, distante, né? E vi essa oportunidade de ir para o interior, de buscar uma vida que me agradasse mais. A agronomia parece que ela encaixou bem nessa perspectiva, uma cidade boa como Piracicaba, não tão distante de São Paulo, porque tem aquela insegurança, né? E acho que foi um ambiente que eu me encontrei, né? Ele não é uma decisão calcada numa história de família, né? Sim, quando criança eu visitava muitos sítios, né? Na região de São Miguel Arcanjo, a gente plantava batata, feijão, tinha uva também, mas não era algo da minha família, né? Foi algo que eu decidi sem tanta influência familiar. E a tua primeira, você falou de visitar sítio, qual foi a primeira vez que você se recorda que você esteve numa área rural, no campo, o que te vem à memória dessa época? Bom, primeiro que quando eu era criança, minha avó ainda era viva, lá na colônia de Itaquera, e ainda mesmo já sendo um bairro rural dentro do urbano, eu me recordo muito bem dela na cama dela, janela pintada de azul, de madeira e pintada de azul, com campo de girassol lá de fora, né? Isso é muito marcante para mim. Mas eu me lembro muito bem desse sítio, quando eu tinha 4, 5 anos, era muito criança, mas eu lembro do plantio de batata, de feijão, te ajudava a colher, né? Era um passatempo, tinha um pomar de maçã, né? Isso é muito marcante, mas talvez isso que, né, me estimulou. De alguma forma. De alguma forma. E aí você falou que na faculdade você caminhou para o rumo da agroecologia, é isso? Agroecologia, O que te levou a eu acho que eu não venho do agro, né? Então quando eu entrei na escola, eu fui primeiro fazer estágio com agricultura orgânica, né? Acompanhando as caudas, as produções dos compostos ali para trabalhar com a agricultura orgânica. Posteriormente, eu encontrei a agrofloresta, que era um exercício que tinha lá de fazer o consorciamento de espécies, culturas anuais, ciclos curtos, com espécies arbóreas, sejam frutíferas de madeira, né? Então, eu fui fazendo uma formação que visitava desde as grandes culturas, passando pela parte de fruticultura, mas também indo beber muito conhecimento na engenharia florestal. Esse foi o arranjo que eu montei. Pouco de engenharia, né? Pouco da parte de topografia,
era muito mais na parte de produção vegetal, mas com esse olhar um pouco para florestal também, para o ambiente natural, né? Então esse foi o que me motivou ali dentro da agronomia, mas fiz estágios com café, fiz estágio com um pouco de tudo, mas de botar mesmo, né, de fazer eu chamo do estrito sensu da agronomia, né? Trator, plantio, arar, gradear, adubar, fiz também. O legal é que, assim, vários agrônomos que já participaram aqui do podcast, aqueles que a gente conhece também no dia a dia do trabalho, nos levam sempre a ter a certeza do quanto o curso de agronomia ele é amplo, né? Ele permite um leque de opções de trabalho, diferentes de trabalho inúmeros. Você traz mais um exemplo aqui, né? Exato. E o curioso é que eu nunca estudei pecuária, né? E veio depois. E tô 10 anos, tudo bem, que não é na produção pecuária, né? É na cadeia de produção de carne, né? Muito focado com o trabalho na parte mais de, vamos dizer assim, de adequação ambiental das propriedades, na perspectiva dos frigoríficos, né? Então é muito focado em desmatamento, então a parte produtiva não é um destaque no trabalho, mas eu aprendi muito. E muito com rastreabilidade também, né? Eu pude representar a Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, que hoje eu sou vice-presidente da Comissão Executiva. Eu pude representar a mesa num grupo de trabalho de rastreabilidade do MAPA. Fez um trabalho aí de 60, 70 dias, no mês de junho, julho e agosto, né? Discutindo qual que seria essa rastreabilidade para o Brasil, respeitando as diferenças e diversidades, né? Em relação a o que almeja uma sociedade civil, o que almeja um mercado comprador de carne ou couro do Brasil, mas também o que respeita o setor produtivo. Acho que ali foi construído uma proposição de um orientador geral para a Secretaria de Defesa Agropecuária que foi submetida ao ministro, né? Sensacional poder participar desse espaço também pelo aprendizado, né? Eu acho que isso não tem preço, né? Então, assim, mesmo fora da agronomia, da graduação, né? Eu ainda continuo aprendendo sobre agronomia. Hora de falar sobre inovação, comodidade, segurança, qualidade e agilidade para a semeadura. É isso que a Agrosol Sementes traz ao mercado com o conceito de semente pronta. O produtor só tem o trabalho de abrir o bag, colocar a semente na plantadeira e iniciar o cultivo. Assim, ganha tempo para aproveitar a janela ideal de plantio e fica tranquilo, porque as sementes foram tratadas por especialistas. A Agrosol apresenta ao agricultor um produto diferenciado que atende a 6 requisitos exigidos pela parceria Syngenta para certificação de qualidade, que, aliás, é considerada a certificação mais exigente do mercado na área de tratamento de sementes industriais. A semente Agrosol é preparada por profissionais treinados, com aplicação de doses precisas e bem distribuídas em todas as sementes. O resultado é uma semente que agrega valor à lavoura e traz mais desempenho para quem cultiva. Afinal, a ampla proteção contra pragas e doenças nos estágios iniciais da planta se traduz em mais produtividade. Para informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66 2123 5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br e busque o atendimento personalizado diretamente com o representante mais próximo de você. Maravilha, vamos lá para o Imaflora então. Você citou, né? Hoje você está num cargo de gerência ali. Gerência, isso, exatamente. Eu sou gerente de cadeias agropecuárias dentro da diretoria de clima, uso do solo e políticas públicas. Então, eu trabalho uma parte da ciência, né? Da inteligência territorial, de ciência do clima, a parte de mudança do uso do solo, e aí que eu trabalho via o programa Boi na Linha, né? E também com a área de políticas públicas, é uma área do Imaflora que foca, direciona-se para esse lado. Vamos apresentar o Imaflora, Lisandro, para quem está nos acompanhando aqui. Me fala o que é o Imaflora e qual o grande objetivo, né, do Imaflora. Sim. Imaflora é o nome do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, que em março que vem vai completar 30 anos, né? Lá no início, a ferramenta certificação era uma ferramenta para se promover sustentabilidade nas cadeias de valor florestal ou florestais e agropecuárias. Inicialmente, trabalhando com o setor florestal, pensando na conservação da floresta nativa pela certificação, pelo manejo, né? Então não é a proteção de contemplação, é a proteção de uso, né? Mediante ferramentas de certificação. Dali foi se expandindo, certificar floresta plantada, né?
Hoje a gente continua, é um dos carros-chefes de Maflora, né? A certificação FSC, Forest Stewardship Council, que é da década de 90, mas hoje praticamente todo papelão, toda resma de papel, né, sulfite, todos são certificados. E Maflora é ainda um dos grandes certificadores da FSC no Brasil e no mundo, né? Faz parte. Mas também fomos para certificação agropecuária, inicialmente com o selo Rainforest Alliance Certified, né? Café, principalmente. Chá na Argentina, a gente trabalhou também. Suco de laranja. Pecuária teve um momento que depois descontinuou, cacau. Mas isso, a ferramenta de certificação, se mostrou importante, porém limitada em termos de ampliação de escopo no Brasil. Ela é viável em cadeias mais estruturadas, onde o mercado reconhece a certificação. Reconhece significa remunerar melhor por isso. Remunera, agrega. É lógico que no princípio remunera, no princípio paga, a gente falava de crédito, né? Chegava a $30 a saca. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar em 2009, 2010. Isso desapareceu. É natural, porque se começa a abastecer com qualidade o mercado, mantém a certificação, as propriedades ganham porque melhora a gestão, melhora o desempenho, melhora a produtividade, e você dilui, você sobe o preço, né? Você sobe o preço com crédito, depois você elimina esse crédito, mas você já teve ganhos de organização da cadeia. Tem cadeias que a certificação não funciona, porque a commodity ela é em escala. Então a Maflora entendeu também que era preciso buscar outras ferramentas que bebesse desse conhecimento da certificação, que é algo que tem rigor, que é robusto, né? Processo de avaliação, tem todo um sistema de acreditação internacional que certifica ou acredita a empresa ou a instituição que vai fazer a certificação, né? É custoso, né? Você tem que pagar seguros, né? Porque se você cometer uma falha, você tem que cumprir financeiramente com essa falha. Mas a certificação era para algumas cadeias, não para todas, cadeias produtivas, né? Principalmente quando a gente fala em cadeias do extrativismo, da floresta, cadeias não madeireiras, né? Então a gente começou a desenvolver mecanismos alternativos que bebessem na expertise da certificação, criasse instrumentos, um padrão com princípios, critérios, regras de avaliação, né? E fomos estruturando os mecanismos de verificação. Que é extremamente importante para nós, que tem mais de 10 anos, é o Origins Brasil. Ele é um sistema, uma rede, que Maflora é o quem puxa a rede, né? Mas não é o idealizador, porque é uma rede, mas é uma forma da gente conseguir reconhecer e valorizar produtos das cadeias, chama sociobiodiversidade, né? Castanha, borracha, óleos essenciais da floresta, principalmente na Amazônia. Outros sistemas de verificação, e aí conhecidos também, que nós ajudamos a construir, é o sistema da Nespresso, do café, né? Eles também seguiam o padrão Rainforest Alliance e foram adicionados critérios num princípio de qualidade no café. Nós ajudamos a desenvolver e aplicamos isso no Brasil até hoje, realizamos as verificações, né? Outro exemplo, o Guaraná Fanta, ou Fanta Guaraná da Coca-Cola, nós fomos chamados para organizar todo o sistema de rastreabilidade do Guaraná da Coca-Cola, do Fanta Coca-Cola, Fanta Guaraná, que tem que ser, por estar a fábrica lotada na Zona Franca de Manaus, ele precisa assegurar que o Guaraná vem do estado do Amazonas. Então a gente faz a rastreabilidade, consequentemente assistência técnica e tudo mais. Então fomos criando essas ferramentas alternativas de verificação, algumas mais customizadas, né? Para a empresa, outras que dá para se ampliar. Fazemos também processos de desenvolvimento de políticas de compra, de originação de insumos, de produtos, né, para empresas. E temos as iniciativas na área de soja e pecuária, no qual tem o programa Boi na Linha, né? Maravilha, é dele que a gente vai falar agora, né? Vamos então explicar o programa Boi na Linha, como ele surge. Você já trouxe aqui um briefing logo no início do nosso bate-papo, né? E decorre justamente, né, daquele TAC de 15 anos atrás que ele teve exatamente de conduza. Uhum. Acho que é importante, né, frisar que decorre daquele momento, né? Porque de lá para cá, uma série de aprendizados, tecnologia, capacidades foram desenvolvidas. Então a gente tem que reconhecer quem esteve lá no início, sofrendo ou
comendo pão que o diabo amassou. Só relembra pra gente aqui, Lisandro, por gentileza, pra quem não conhece essa história, né? O que aconteceu 15 anos atrás que motivou eles em termos de ajustamento de conduta? Bom, o principal motivo, né, é relacionado ao desmatamento na Amazônia, né? Do bioma Amazônia, desmatamento florestal. E é importante falar de desmatamento da floresta, porque era o foco que se tinha, né? A gente até tem esse conceito de desmatamento, mas às vezes a gente olha para região não florestal e fala que não é desmatamento, adota outro nome, mas é para ver tudo desmatamento, não? Bom, a gente vinha no início do século, ou do milênio, né, os anos 2002, 2003, 2004, as taxas de desmatamento eram crescentes, né? O governo federal, em 2004, estabelece o primeiro PPCDAN, que é o Plano de Prevenção de Controle e Desmatamento na Amazônia, uma série de políticas públicas de comando e controle, criação de unidades de conservação, né? Ou seja, proteção das áreas públicas que não estavam destinadas. Cria-se toda uma agenda de política pública, e aí o desmatamento, você começa a desestimular o desmatamento no bioma. Em 2008, um decreto presidencial no final do ano estabelece a corresponsabilização da cadeia de valor de determinada commodity pelo desmatamento, né? Então cria-se um elemento no qual o frigorífico, vamos trazer aqui na pecuária, poderia ser responsabilizado pelo desmatamento que ocorresse na cadeia de originação de gado por abate. Então, um decreto em 2008 criou esse elemento. Existindo esse elemento e o desmatamento na cadeia de valor da carne existindo, né? Porque naquela ocasião a pecuária era um dos vetores, ou assim era identificado. Eu já acho que é importante tomar cuidado, né? Porque ainda hoje trata-se como um vetor de desmatamento, mas de fato tem situações sim que você pode trazer uma responsabilização direta, mas tem que qualificar o que é desmatamento. Foi um pouco da fala que eu tive hoje, porque tem desmatamento que é por direito. Desmatamento legal, que a gente... O legal, mesmo ilegal, mas dentro de um arranjo que é dentro daquilo que é previsto por legislação, e tem o desmatamento que é ocupação de área pública, muitas vezes área protegida, e que é invasão, não é? Então, assim, tem que qualificar e tomar muito cuidado. Naquela ocasião, o desmatamento era muito grande na ocupação de terras não privadas, né? Num processo, muitas vezes, de grilagem. Bom, então, tendo esse entendimento, o Ministério Público Federal, usando desse decreto de 2008, é o 6514, ele começa a chamar, ele faz uma investigação, associa desmatamento com empresas do frigoríficos na Amazônia e fala, ó, você tem parte desse processo. Então, eu quero, junto a você, fazer um ajustamento de conduta. Então, começa o que a gente chama de TAC Carne Legal, o TAC da pecuária, depois virou TAC Carne Legal. Eu chamo de Programa Carne Legal, né, que é algo que já perdura, uma série de projetos, então a gente pode chamar como um programa, né, e que foi se desenvolvendo a partir de 2009. Né. De 2009 a 2019, uma série de conquistas foram alcançadas, inclusive o desmatamento ele cai abruptamente, vai caindo ano a ano, e até 2012 tem as menores taxas de desmatamento, mas depois volta a crescer. E aí pode fazer várias reflexões, né, mas parte delas é porque esses arranjos já chegaram no seu limiar de dar conta de uma expansão de fronteira agrícola, e aí a fronteira agrícola começa a expandir de novo. Esse pode considerar fragilidade na criação de políticas públicas e tudo mais, mas o desmatamento volta a subir. As empresas seguem implementando suas ferramentas, né? Só que em 10 anos, podemos dizer que não cada empresa fazia de um jeito, mas você tinha jeitos, formas, meios, metodologias diferentes de monitorar sua cadeia de fornecimento. O que acarretava em distorções para quem estava recebendo a cobrança, né? Então você tinha... Isso é válido falar, porque você tem assim... Eu já vi WhatsApp e áudio, né, de vendedor, de produtor, que está à margem desse processo, mas tem uma irregularidade, e o frigorífico fala, não posso comprar de você. Ele fala, mas eu posso vender no vizinho, no outro frigorífico. E vendia, e ainda fala, tá aqui a nota fiscal, consegui. Porque tinha distorções, né? Você tinha ferramentas, metodologias diferentes. As próprias empresas, as principais, né? E é importante dar nome aos bois, né? Foram, na ocasião, JBS, Marfrig, Minerva, o Grupo Pão de Açúcar, o Carrefour, o Walmart, né? Eles chegaram até o Imaflora, né? E pediram uma proposta para apoiá-los na harmonização dos critérios de monitoramento. A gente concordou e ofereceu uma proposta, que, nossa, é uma grande oportunidade de a gente estar fazendo algo que é importante para eles, é relevante. E a gente fez a proposta para eles, para as empresas,
Lógico, a custo zero, porque a gente não queria ter esse envolvimento, a gente queria ter a participação, que foi o processo de buscar algo já pré-harmonizado. É importante ressaltar isso, porque as empresas que prestavam serviços de geomonitoramento começaram a organizar essa harmonização, processo de negociação, né? Então tiveram uma pré-harmonização e nós chegamos, eu falo, nós estressamos a proposta, ajustamos, tentando buscar mais ambição, que esse é um pouco do papel da sociedade civil, né? No caso, de uma forma como Instituto de Certificação, e fizemos a ponte no diálogo, negociação com o Ministério Público Federal. Né? Então, por isso que a gente fala, a iniciativa surgiu em 2019, ela vem para apoiar o Ministério Público Federal na implementação do compromisso, né? E impulsionar cada vez mais. Né? Então, esse é um pouco o histórico do programa Boi na Linha e dos compromissos, né? Perfeito, você trouxe um overview aí, uma recapitulação muito detalhada, inclusive, você estava falando, eu estava me lembrando de 2008, 2009, na época da assinatura do TAC, eu estava aqui em Cuiabá, no Ministério Público, acompanhando ali aquele momento, sabia que era um momento histórico, né, e não imaginava que quase 2 décadas depois estaríamos falando, relembrando dessa maneira, né. Agora, eu queria que você falasse já do programa Boi na Linha, né, decorrente, claro, dessa aceitação, desse aceite do Imaflor em assumir também esse compromisso, né, sabendo do tamanho da demanda que vocês enfrentariam, certamente, para que a gente possa seguir aí para os pontos principais desse tema. Tá. Bom, o programa Boi na Linha, então, ele é um desdobra desse processo de negociação que nós fizemos. A gente precisa criar uma identidade para separar, inclusive, do Imaflora, né? Mesmo sendo institucionalmente quem conduz, né? A gente entendeu que era importante ter uma referência que as partes pudessem se dirigir, até porque o Imaflora tem outras iniciativas, né? Então ele começa com a harmonização do protocolo de monitoramento de fornecedores de gado da Amazônia. Essa é a primeira peça, a gente constrói, esse é o grande elemento ali que dá todo o processo de lançamento do programa. E a gente fala, bom, agora vamos para a segunda peça, porque os frigoríficos, eles monitoram e já tinha ocorrido 3 ciclos de avaliação por auditoria, né? Ou auditoria de verificação no estado do Pará, 2 no Mato Grosso, outra no Amazonas. Então, precisaria também harmonizar o procedimento de auditoria. Então, a gente cria o protocolo de auditoria dos compromissos públicos na Amazônia e organiza o primeiro ciclo unificado de auditoria. Ele teve início em 2022, né? E aí, para fazer auditoria, você precisa solicitar bases de dados públicas nos estados, principalmente a CAR e GTA, que é a forma independente de fazer a identificação das compras dos frigoríficos pela movimentação, né? E é para fazer só essa conexão, para identificar quem que é o originador, qual que é a fazenda que origina, né? Então você solicita essas bases nos estados, tem estado que concede, outros não, você tem qualidades diferentes, então é um processo não tão simples para organizar as bases para poder permitir a auditoria. Então a gente realiza o primeiro ciclo de auditoria entre 2022 e 2023, e lança os resultados em outubro de 2023, né? Então tem um ano atrás, foi o primeiro ciclo de auditoria. Depois de 4 anos de harmonizar o protocolo, a gente conseguiu lançar o primeiro resultado. Hoje a gente está no segundo ciclo de auditoria em curso, tem 1 mês que ele teve início, então possivelmente em abril do ano que vem a gente vai ter resultado do segundo ciclo. Mas o mais importante de ter esses procedimentos de auditoria, monitoramento acontecendo, é conseguir ampliar a adoção dos procedimentos e protocolos por mais empresas frigoríficas, porque você tem uma concorrência desleal daquele que monitora e aquele que não monitora a cadeia, e tem a necessidade de sempre de ter uma estrutura de governança que permita maior segurança para as partes em participar desse programa, né? Então a gente vem construindo hoje, junto com o Ministério Público Federal, todo o que eu chamo de sistema de gestão do TAC, que passa pela governança, como as coisas devem funcionar, ter a parte técnica sendo trabalhada dentro de uma câmara técnica, a parte de discussão dentro de câmaras sociais nos estados, tá? Então a gente está nesse processo de construção dessa estrutura. Então, além dos protocolos, dos processos de auditoria, a estrutura de funcionamento, a gente está nessa construção. Qual o raio-x hoje que a gente tem, então, o número de empresas que participam, o número de produtores que estão certificados, eu não sei se esse é o termo correto, acho que seria esse. Qual é o raio-x hoje? Bom, o número geral que eu parto é que a gente, assim, na Amazônia, no bioma, né, eu falo, a gente tem em torno de 250 frigoríficos de diversos portos, né? Se eu entrar nos frigoríficos municipais, você pode até ampliar, né? Desses, em torno de 100 unidades de negócio, né? Porque a gente tem empresa que tem mais de uma unidade. 100 plantas, então. 100 plantas. Elas estão sob o escopo de compromisso de monitoramento baseado no protocolo do MPF, protocolo Boi na Linha, né? Então, em torno de 100.
dessas 100, 60 recebe auditoria. Uma parte menor porque é dispensado, porque ainda tem um porte pequeno, e uma parte porque não faz, né? E aí porque não faz tem diversos motivos. Então a gente precisa ampliar essa participação, primeiro em fazer auditoria, segundo em cobrir um número maior de empresas que estão nesse mesmo escopo de quem tem compromisso. Um exemplo citado hoje pelo Paulo Belincanta, né, do Sindifrigo aqui no Mato Grosso, 19 plantas no estado não estão dentro do escopo do TAC. O que seriam essas plantas? São as plantas que recebem os animais com origem não conforme perante o TAC. O que gera uma concorrência desleal com quem segue uma série de critérios para originação de gado. Então tem um desequilíbrio. Eu acho que isso é importante. Hoje, né, o estado da arte é uma necessidade de alcançar essas empresas, mas num processo apenas de imposição de regras, de cobrança, mas de participação dentro de um processo que pode potencializar uma pecuária que é pujante do estado do Mato Grosso, minimizando riscos para a cadeia e gerando maior segurança para o mercado, né? Eu acho que essa é a oportunidade. Algo que eu acho que, fazendas, né, elas não são certificadas, elas têm que passar, vou dizer assim, não todas, né, anualmente por monitoramento, mas existe esse exercício de atualizar a base de dados e cruzar com o cadastro de propriedades de cada frigorífico para entender qual que é o status no ato da compra. Esse é o recorte do protocolo de monitoramento. No ato da compra, qual que é o status de conformidade segundo os parâmetros e regras estabelecidas no protocolo de monitoramento, né? Não recebe o certificado, nem são avaliadas em loco, é tudo remoto, né? Então tem que ser regras que se operacionalizam de maneira remota, né? E aí, sem quando fazer a compra, tem que ter atendimento aos critérios, né? Elas não vão ser certificadas, mas se ela está dentro do atendimento, elas estão cumprindo. Um número geral, Amazônia, né, bioma, em torno de 30% das propriedades têm uma inadequação perante o protocolo de monitoramento. É um número significativo em termos de número de propriedades, 30%, né, ao redor, tá? Não vou ser preciso que esse dado eu fiz, né, com base em dados públicos, não é publicado, né, mas em dados públicos, em 2020. Então já deve ter uma atualização, por isso que eu acho que é ao redor disso, até porque a gente teve um aumento do desmatamento no bioma, né? E aí o que acontece com o animal produzido nessas propriedades? Muitas vezes está na cadeia de indiretos e o produtor que está lá na ponta nem sabe o que talvez esteja acontecendo, ou outros sabem, né? Ou está na cadeia de indiretos ou está vazando, indo para frigoríficos que não tem compromisso, ou até indo para outros estados. Assim como no Diálogos Boi na Linha também foi apresentado esse dado do estado do Mato Grosso, quase 1.300.000 cabeças por ano em 2023 saíram do estado ou foram abatidas em frigoríficos que não participam desse arranjo. É algo desleal, mas sim, a gente precisa entender melhor como lidar com essa situação. Ô, Lisandro, para a gente deixar de um jeito simples assim para quem está nos ouvindo, vamos partir do princípio ali do ponto de vista do produtor. O que ele precisa para estar com a produção conforme, né? E da mesma forma, né, o que o frigorífico, a empresa precisa exigir para que ela compre animais, né, de produtores que estejam em linha com o que o TAC preconiza, com o que o programa preconiza. Tá, vamos lá. São 13 critérios, né? Em linhas gerais, vou explicar por cima que os mais importantes, né? Desses critérios, seriam os critérios que chamam critérios de geomonitoramento ou geoespaciais, que é o desmatamento, né? E aí a base de dados é o PRODES, né? A informação é essa. Não pode ter desmatamento depois de 2008. Mesmo legal? Legal pode, mas é que a regra de monitoramento, como você não tem os dados disponíveis de autorização de desmatamento ou supressão vegetal, você parte do inverso. Se ela disse se tem desmatamento. Tem desmatamento, você pede autorização ou vê se é um falso positivo. Esse é o procedimento. Dá para comprovar que é legal. Dá para comprovar. O caminho é um pouco mais longo, mas é possível e vai tirar aquele produtor do mercado, dizendo de maneira simples. Exato. Assim. Agora sim, você tem boa parte das propriedades que você sabe já está há tempo no cadastro de compra e você vê que não tem nada novo, então aquilo você não precisa ficar questionando o tempo todo. Você faz uma análise remota e fala, isso aqui tá ok. Esse é a maior parte das inadequações, é quando tem desmatamento. Outros critérios é invasão de áreas protegidas. E aí é invasão de fato. Eu ir lá na conservação, invadir e tentar tomar posse, ou um território indígena, né? Quando tem sobreposição de fronteira por causa de mapa, isso aí é reconhecido que não é um problema, né? Mas tem essa questão. Outra questão é o embargo ambiental, né? IBAMA ou emitido pelas secretarias de meio ambiente estaduais.
tem um embargo, ele é mais crítico ainda, porque se eu comprar produto, o frigorífico comprar gado de área embargada, não da fazenda, ele pode ser responsabilizado, inclusive pagar multa, do que se a fazenda, porque você não consegue cercar. Se não tiver cercado o embargo, possivelmente o animal vai passar naquela passagem. Então, essa é uma outra regra. Outros critérios, né, para a gente não expandir muito, são as listas de embargo também, que quase se repete com o embargo ambiental, vetor, né, mapa, a lista de trabalho escravo, e exigências de você só comprar com GTA, só comprar quando tiver CAR, né? Não está nem falando se o CAR é validado ou se está pendente ou cancelado. Se tiver CAR. Né? A evolução dos protocolos a gente vai direcionando para um CAR validado. Enquanto não tem, é só ter o CAR. Então essas são as regras. A gente chama, seriam a linha de base, são as regras mínimas. Tá? Eu acho que esse é o que o frigorífico olha e que o produtor tem que atender. Né? Em grande medida, o setor privado não está invadindo a área pública. Né? Então, sim, o principal ponto hoje que a gente tem que de questão mesmo é o desmatamento, entender se é legal, e considerando que a gente tem 15 anos que foi lançado com esse compromisso, tem 15 anos de acumular desmatamento. Então, cada ano que passa, você pode ter mais desmatamento dentro da cadeia, mais complexo fica o monitoramento. Eu acho que hoje, Luiz, o desafio é como a gente inclui esses 30% que eu falei, porque a grande maioria não é uma má-fé, não é uma invasão de área pública, não é um processo de apropriação indevida de terras públicas. É um desmatamento que pode não ter autorização, mas ele não é um processo ilegal, né? Ele entra como ilegal, mas como é que a gente resolve essa questão? Porque ele não é o desmatador que está criando um problema para a cadeia. Não, é uma adequação na propriedade, é uma limpeza de pastagem. A gente tem que conhecer, a gente tem que qualificar o desmatamento e não colocar todo mundo no mesmo balaio. Porque enquanto ficar no mesmo balaio, a gente não consegue resolver esses problemas que vai ter resistência do setor produtivo. Inclusive, hoje, um dos painéis trouxe o IMAC, né, o Instituto Mato Grossense da Carne, que tem um programa de reinserção, né, justamente de produtores que eventualmente estejam em situações semelhantes à que você menciona agora. Exato. Mas ainda assim, a gente precisa qualificar o que é esse desmatamento. A reinserção é basicamente em áreas desmatadas. Agora, a gente precisa qualificar, porque se eu estou falando de uma propriedade que fez uma abertura parcial, né, dentro do que a lei permite, mas foi sem autorização, qual que é o remédio, qual que é a tratativa para isso? E tem que ter solução. Tem reserva legal, tem APP, mas tem uma irregularidade. Qual que é a tratativa? Hoje a gente não tem tão claro isso. A regra é, cerca a área, não produz animal e deixa regenerar. Se é uma área pequena, o produtor vai estar abrindo mão dessa área para atender algo que teve um grau de ilicitude. Mas é uma área pequena. Se é uma área grande, começa a ficar inviável. Porque eu vou desfazer de área produtiva para fazer uma regeneração, e principalmente se ele estiver dentro do que a lei preconiza em termos de reserva legal, APP, eu acho que são tratativas diferentes. Precisa ser olhado com cuidado, com atenção, olhar tanto para a legislação no aspecto administrativo, né, o ambiental, Código Florestal, PRA nos estados, tem que olhar, mas tem que também considerar no aspecto civil e criminal de responsabilização pelo ilícito ocorrido. Mas acho que tem caminhos, só acho que hoje a gente tem que olhar para isso e construir caminhos, convergências para separar de fato. Ontem eu conversava com um representante do setor produtivo, né? Tem muito joio que é trigo, né? Que a gente fala, separar o joio do trigo, mas tem muito joio que na verdade não é joio, é trigo, ou seja, dá para resolver, não é um problema. Então, só que a gente ainda não qualificou isso, acho que esse é a agenda, a próxima agenda de trabalho. Isso vai permitir a discussão de rastreabilidade adiante também. E aí, você está sabendo da novidade? É o ImaCast, uma parceria entre o Instituto Mato Grossense do Algodão e o podcast do Patrone, para levar até você o conhecimento gerado pelo IMA, que desde 2007 exerce papel fundamental para o avanço e a consolidação da nossa cotonicultura. Com episódios mensais, o ImaCast vai debater temas importantes para o sucesso da atividade, sempre com grandes especialistas que vão dividir informações e orientações com foco nos melhores resultados dentro e fora do campo. E olha, o bate-papo tá muito informativo, viu? Para conferir, é só acessar os canais do podcast do Patrone e do IMA Mato Grosso no YouTube ou pela sua plataforma de áudio favorita. ImaCast, democratizando o conhecimento sobre a cotonicultura por meio da comunicação. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende.
Ô, Lisandro, então você, né, falou da agenda pensando já no futuro. Eu queria, como a gente, né, não dá pra gente resolver todas as dúvidas aqui, né? É um tema que ele tem muitos pontos aí de críticas, de dúvidas, né? Então realmente a gente iria para um bate-papo aqui de muitos e muitos minutos aí, né? Um bom tempo mesmo. Mas a ideia é justamente ter esse overview, né, do ponto de vista do Imaflora, de quem está nesse meio termo, vamos colocar assim, né? Tentando observar os dois lados. E você já trouxe vários pontos sensíveis aqui que vão ao encontro do pensamento dos produtores, né? Como resolver, como mostrar que no joio, na verdade, é trigo, né? E acho que foi muito legal esse exemplo que você trouxe, inclusive, que foi compartilhado com você no bate-papo que você mencionou. Agora, eu queria entender o que cabe ao produtor nessa responsabilidade toda. Você até citou certificação, é um tema que também abre uma grande discussão aí, né? A conta não pesa muito mais pro lado do produtor. Eu já ouço muitas críticas muitas vezes nesse sentido. Qual a tua opinião sobre esse ponto? Eu acho que sim, né? Acaba que esse custo, né, muitas vezes vai ficar ali na ponta, né, na fazenda, né? Porque imagina, a gente tem que fazer um processo de reinclusão, né? Tá falando hoje do programa que tem no PREM, o PREM, programa do IMAC, né? Você vai ter que cercar uma área, você vai ter que botar cerca. Uhum. Segundo, você vai abrir mão de área produtiva, ou seja, você vai ter menos áreas de produção, né? Para estar atendendo uma exigência, seja ela de cunho legal, mas uma exigência de mercado. Então, assim, eu já saio com uma desvantagem. A gente tem que olhar, assim, não é premiar quem fez errado ou fez pouquinho errado, mas tem que pensar em formas de incentivo, né? A gente não tem que só cobrar. Como eu falei, vamos compartilhar responsabilidades, né? Vamos compartilhar, dividir essa solução também. Então, a gente tem que pensar em estímulos, sim. Quando o setor produtivo fala, tem que pagar? Sim, tem que pagar. Eu acho que é justo. Mas ele tem que pensar formas inteligentes e não apenas fazer transferência de valores. Por exemplo? Facilitações de acesso a crédito ou permitir compensações de outras localidades. Eu acho que tem que fazer um exercício de pensar incentivos, formas que vão tornar atrativo o produtor assumir esse processo, né? De reintegração, de regularização da sua propriedade. Eu acho que essa é uma parte que cai ao produtor. Agora, tem a parte que cabe ao Estado operacionalizar a regularização, né? O Estado ele precisa criar as condições para que a regularização aconteça. Ele tem suas dificuldades operacionais, mas a agenda precisa andar. Por isso que é interessante o programa de reintegração, porque ele antecipa um pouco essa questão da regularização, criando ali ele chama de certificado, né? Um certificado para que ele possa comercializar o seu produto, mesmo tendo uma situação que estava irregular, né? Ele faz um procedimento, recebe um documento que permite comercializar, enquanto o Estado não regulariza via processo administrativo, né? Então o Estado também tem uma parte isso. Eu acho que não tem uma bala de prata, né? Eu acho que as soluções estão sendo pensadas, o momento está propício para isso, né? O Estado do Mato Grosso, o IMAC, vem pensando soluções, como o Bruno do IMAC comentou hoje também no evento. O papel do IMAC é esse, de pensar soluções para trazer, manter mercado para o Estado, de abrir novos mercados, de estar na frente aí das inovações, né? O Estado do Pará vem trazendo uma política pública de rastreabilidade, com integridade da propriedade rural, né? Mas nem tudo está desenhado já em termos de solução. É fato, né, que a gente tem que trazer mais o produtor para dentro, tem que ter uma nova agenda que é de inclusão. E aí eu faço um parênteses aqui, que a agenda lá 15 anos atrás era de exclusão. Então a gente tem que mudar esse olhar, por isso que se fala em reintegração, por isso tem regras de desbloqueio pelos compromissos, né? Mas ainda assim não está totalmente desenhado, ou a modelagem toda não está feita. A gente está no processo de fazer esse diálogo e alcançar essas soluções. E como eu falei, né, compartilhando a responsabilidade. Pensando nesse compartilhamento de responsabilidades e nesse avanço, nessa mudança de um olhar de exclusão para inclusão ao longo do tempo, como que você projeta os próximos 15 anos aí? O que você enxerga lá na frente? Bom, primeiro que eu entendo que existe no Brasil ainda, tem uma situação em algumas localidades, principalmente aqui no norte, né? Não aqui, a gente está no centro-oeste, mas no norte, que são as terras públicas não destinadas ou designadas. A simples existência dessas áreas, em grande medida florestais, mas sem uma destinação, é uma oportunidade de negócio futuro de terra. Isso ainda move a fronteira agrícola. Enquanto você está movendo a fronteira agrícola, eu acho que um comportamento de quem aprendeu a lidar nessa frente vai continuando, né? Então a gente tem aqui, para os próximos 15 anos, a gente tem que travar
essa expansão ainda, ou seja, destinar aquelas áreas, e aí destinar, se for para conservação, que seja para conservação, se for para a área privada que seja, mas tem que fazer essa destinação, né? Porque ali você estabelece como que isso tem que ser. Regularizar ou resolver os problemas fundiários em áreas protegidas, na conservação, territórios indígenas, que existem bastante situações de colonos ou de produtores em áreas protegidas, e aí cada localidade tem uma realidade, né? Não vou entrar no detalhe, mas você tem situações que é uma invasão posterior à existência da terra, não protegida, tem situações que é anterior à criação da unidade de conservação, tinha uma população e está totalmente regularizada, existe, então a gente tem que pensar nisso. Mas aí tem que olhar para a área privada e para os sistemas produtivos. A pecuária pujante do médio grande produtor, né? E num processo de maior eficiência produtiva, recuperação de pastagens, rotação, intensificação moderada, a gente não precisa intensificar até o limite, né, o uso do solo, mas tem que pensar nessa melhor uso do território, até porque você vai conseguir salvar, produzir mais em menos áreas, se você tiver um cenário de pastagens recuperadas, né, pastagens degradadas recuperadas, tem que olhar para isso, mas tem que olhar também para aquela pecuária que está dentro da floresta, ou mais dentro da floresta, muitas vezes com pequenos produtores, né? Não necessariamente ela vai ser a mesma reprodução de uma pecuária intensiva do médio e do grande. Tem que pensar em novos modelos também de produção, porque sempre vai ter gado nas propriedades de pequeno porte na Amazônia. Sempre vai ter um gado, seja para ter o leite, sempre vai ter um gado. E normalmente são bacias leiteiras também, né? Não é nem gado de corte, mas acaba sendo produtor de bezerro, flacadeira de carne. Agora, aquela pequena propriedade não se viabiliza só com uma pecuária de leite, tem que pensar em diversidade de produção. E aí eu remonto à agroecologia que eu estudei lá na agronomia, há 25 anos atrás, né? De pensar sistemas consorciados, multicultivos. Tem que pensar uma pecuária da floresta também. Porque senão a gente vai reproduzindo o mesmo modelo que nem sempre se aplica de acordo com a dimensão no sistema produtivo, principalmente o pequeno produtor, né? Talvez em 15 anos, um ambiente mais harmonioso, onde a pecuária da Amazônia vai ser de formas diferentes, né? E ela vai manter floresta em pé. Então. Maravilha, eu vou partir para a reta final, que algumas perguntas com um olhar agora mais externo, né? A nossa pecuária é sustentável? A gente é modelo de produção para o mundo? Porque o que a gente encontra no dia a dia realmente mostra que sim, né? Mas a gente sabe que do lado de fora do país há muita crítica, né, à nossa maneira de produzir, especialmente aquelas pessoas que não conhecem a realidade ou aproveitam uma imagem denegrida propositalmente por conta de protecionismo comercial, enfim. Qual a tua avaliação sobre esse ponto? Não, assim, a gente tem muita pecuária de alto grau de qualidade produtiva, de desenvolvimento, de profissionalismo, né? Principalmente a pecuária que exporta, né? Ela está organizada de tal forma a atender essa demanda, mas é uma demanda ainda que não é a maior, né? Eu acho que a gente tem bastante ainda a desenvolver, porque, como eu falei, como você tem essa cultura ainda da expansão do território, de ocupação, você ainda tem essa pecuária extensiva, em certa medida. Ela não é totalmente, não vou dizer que ela não é sustentável, mas ela é menos eficiente. Eu acho que a gente tem que pensar em eficiência, em ocupação do território, né? Porque aí sim, a gente tem, por um exemplo, né? Se a gente tem propriedades mais eficientes na ocupação e uso do solo, potencialmente a propriedade que vai produzir, vai engordar o gado, vai produzir arroba por hectare, uma maior quantidade em menos tempo, né? Vai ter um processo de recuperação de pastagem, vai permitir a remoção de gases de efeito estufa e vai começar a ter um balanço de carbono tendendo a zero, né? O carbono neutro tendendo a zero, né? Ela tem um potencial, a pecuária brasileira, para dar uma resposta muito positiva nessa agenda de mudanças climáticas, né? Eu acho que a gente não está usando direito isso, porque ainda tem parte da pecuária que ela tem essa característica da extensão, né? E de baixa eficiência. Eu acho que é importante, né, não colocar tudo no mesmo balaio a pecuária. A gente tem muita pecuária de alta performance e eficiência, mas ainda tem parte da pecuária que precisa ser reformada, podemos dizer assim. Exatamente. Já um país grande como o nosso, com um rebanho imenso, né, realmente a gente tem determinadas situações diferentes em cada região, e as diferentes situações em cada região, inclusive, né? Agora eu vou mudar um pouco a pergunta, mas no mesmo caminho, só para ver a tua ótica também. Quem é mais eficiente do que a pecuária brasileira? Tem um exemplo de país que seja mais eficiente em termos de não só de resultado, mas de sustentabilidade também? Eu acho que uma vantagem, né, da pecuária brasileira é você conseguir ter uma eficiência produtiva e a pasto, né? Os sistemas, se você olhar para os países, né, do norte principalmente,
eles intensificaram, de certa medida, intensificaram o sistema produtivo, que hoje são todos sistemas em confinamento, né? Que tem outras externalidades. Aí, se você olhar pela perspectiva desse indicador carbono, é altíssimo de emissões, né? Eu acho que é difícil ficar fazendo necessariamente essas comparações. Eu acho que, por ser o ambiente tropical, a gente tem muita vantagem em fazer uma pecuária mais sustentável, né? Até porque pegar os Estados Unidos foi para um caminho que você não vai ser sustentável. Mas se olhar para a Austrália, para a Nova Zelândia, eu acho que sim, a gente pode ter mais comparação com a nossa pecuária em termos de sustentabilidade, né? Mas eu não sou especialista nesse assunto, mas eu olho pela perspectiva do potencial, né? O quanto a gente pode demonstrar a pujança, a sustentabilidade dessa pecuária brasileira. Ou seja, vamos pegar esse trunfo que temos nas mãos e o conhecimento que nós temos e fazer com que a fatia, né, que temos de produção extremamente sustentável que você mencionou se multiplique e assim a gente seja exemplo em todas as áreas desse país imenso que nós temos aqui. Por aí esse caminho, então. Exatamente, Luiz, é por aí. Maravilha. Ô, Lisandro, estamos caminhando para o fim aqui, cara, que a gente tem algumas perguntas aqui tradicionais, né, do podcast, que são um pouco mais pessoais aí. Eu queria saber primeiramente o seguinte, né? Qual a pergunta que você, Lisandro, gostaria de responder um dia que não foi feita ainda? A pergunta que você gostaria que lhe fizessem. Pode ser agora, pode ser lá na frente. O que você gostaria que te perguntasse? Uma pergunta que me fizessem, eu pensar que, assim como você falou, né? Uma pergunta, mas acho que é mais um comentário, né? Eu acho que eu atuo vindo da sociedade civil, né? Mesmo eu fora sendo uma organização que preza por trabalhar a conciliação da produção com a conservação. A nossa agenda de trabalho está nas cadeias produtivas florestais e agropecuárias, né? Eu acho que falta muito entendimento de realidade nas proposições que vêm para os grandes desafios que temos no Brasil, principalmente no ambiente agrário, rural e do ambiente natural, né? Muitas vezes a gente vem com respostas muito simples ou propostas muito simplistas, e aí eu gosto de olhar quando eu vejo essas demandas internacionais vindo, né? E a gente tentando explicar, é tudo muito simplista e a gente tira a beleza do que é complexo, né? E aí as soluções elas não se encaixam necessariamente. Eu acho que falta muito exercício de humildade, né? Para todas as partes. E nem tudo é preto no branco, né? Não é só o sim ou não. Acho que tem muitos tons, né? Dentro da realidade e nem sempre a gente consegue considerar. E aí se você não considera, você faz uma fala, uma proposição que em algum lugar ela não vai cair bem. E aí você começa a gerar as diferenças, divergências e os distanciamentos, né? Eu acho que a gente precisa ser mais tolerante, aceitar mais o outro, mas tem uma coisa muito forte de compreender a realidade. A gente precisa tomar muito banho de realidade para propor um futuro aí melhor para a nossa humanidade. Muito legal, cara. Gostei do que você disse. Eu não sei se foi exatamente com essas palavras, mas a beleza da complexidade, né? Acho que realmente é por aí, né? A gente vive um cenário muito complexo em várias instâncias e no nosso agro brasileiro, né? Dadas as dimensões e todas as realidades diferentes que nós até falamos aqui, realmente tem muita complexidade, não dá para vir com nada simplista, né? Você tem que realmente entender as divergências de cada situação ou a realidade de cada cenário. Bem bacana, gostei. Vamos lá. Escapou bem aqui com uma resposta muito bacana aqui. Bom, a outra pergunta é mais simples, tá? A gente quer uma curiosidade sobre você. Uma curiosidade sobre você. Tá, eu tenho um irmão gêmeo. Aliás, eu só tenho um irmão gêmeo, né? Que só fala, às vezes é muito legal ser gêmeo. Eu falo, bom, só sei ser gêmeo, né? E ele também foi para a área de agrárias, ele é zootecnista, né? A gente tem... minha mãe falou que a gente era bivitelino, mas a gente concluiu depois da graduação que é univitelino, porque é muito parecido e até o gosto é parecido, né? E é muito curioso, meu nome é Lisandro e normalmente me chamam de Leandro. Daí eu falo, não, né? É o nome do meu irmão, você está se confundindo. Sem conhecer meu irmão, né? Então acho que isso é uma curiosidade que eu carrego e acho que eu vou carregar pro resto da vida, né? É maravilha, cara. E se as pessoas quiserem buscar, conversar com você, te procurar, você tá nas redes sociais, como que encontra o Lisandro? Olha, pelas redes sociais, basicamente o LinkedIn, ali que eu vou estar pouco atento, né? Eu não sou muito adepto das redes sociais, mas é fácil me encontrar, eu sempre estou disponível. Pode entrar no contato via Imaflora ou contato via meu telefone, meu e-mail, né? Eu sempre estou aberto a responder as pessoas, a trocar ideias, né? E estou lá em Piracicaba, no interior de São Paulo, onde é a sede do Imaflora, onde eu me graduei também, né? Procure por Lisandro Ilacac ou lisandro@imaflora.org e vai me encontrar
eu vou responder. Maravilha, Lisandro. Cara, quero te agradecer. Muito bacana, né? A gente estendeu um pouco aqui o tempo que você tinha disponível, né? Porque o bate-papo foi rendendo, cara. A ideia era justamente essa, né? Como a gente conversou um pouquinho aqui, era entender esse assunto tão complexo, tão belo, né? Parafraseando um pouco do que você disse aqui, para conseguir pensar um pouco, né? Do que a gente avançou, do que a gente ainda tem desafio, dos pontos críticos sensíveis que a gente tem em toda essa realidade que a gente vivencia e que vocês aqui também participam. Obrigado pela participação, pela clareza nas respostas, né? E de maneira muito didática, dividindo esse conhecimento com todo mundo que está nos ouvindo. Muito bacana. Eu que agradeço a oportunidade, eu gosto de participar dessas conversas, porque é se escutando que você vai se aprendendo também, vai entendendo mais do que você está falando, né? Então eu achei muito válido essas trocas. Obrigado. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.